Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos lá mais uma vez, professor Adeilson, também conhecido como Ades. Vamos para mais uma aula de comportamento do consumidor. Mais uma aula que vamos falar do livro do Michael Solomon. Agora vamos partir para a parte número 2 do livro. Estou aqui abrindo meu slide, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui o que nós temos para hoje. Nós temos então hoje a parte que o livro vai falar sobre a parte de percepção. Então, lembrando, pessoal, como eu falei na última aula, o livro ele é organizado em 3 partes. A primeira parte é a parte geral do comportamento do consumidor, métricas de mercado, etc. A segunda parte é a parte que vai falar da parte do consumidor e as influências dele, de dentro para fora, tá? E a última parte, a influência externa, o que vem de fora para dentro, tá? Então, uma coisa que todo consumidor tem são os sentidos. E o que todo consumidor tem são percepções. Então, os consumidores, assim como eu, como você, temos percepção, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre percepção baseado no primeiro capítulo da parte 2, tá? Que para quem quiser ir lá ler no livro diretamente, vai começar na página 100 e... Cadê? 100 e... deixa eu ver. Parece que é a página 171. Deixa eu só confirmar. Começa na página 170. Na página 171. E vai até a página... Cadê? Até mais ou menos a página 346, tá? Então são muitas páginas aí, né? Opa, não, quer dizer, um pouquinho antes. O final da parte 2 é na página 346, mais ou menos, tá? Então, nós temos, então, basicamente 4 capítulos nessa parte 2, e o primeiro é esse da percepção, tá? Então, eu colei aqui de novo os objetivos desse capítulo, de acordo com como está no livro, e eu vou ler rapidamente, mas eu não vou me aprofundar tanto nessa parte, tá? Em ler cada um deles, tá? Então, ele vai falar sobre basicamente que hoje o design de um produto é um determinante fundamental do seu sucesso ou insucesso, tá? Lembrando que a palavra design, eu particularmente, como vocês sabem, eu gosto muito dessa área, tenho bastante vivência na área de design gráfico, design de mídias, e a palavra design ela tem um significado bem interessante, né? Porque a tradução ela tem várias possibilidades, né? A primeira é de desenho, né? Desenho é design. Só que tem uma possibilidade de tradução que eu acho interessante, que é designo, né? Designo é quando você pensa que uma coisa ela tem que atender um designo, ela tem que atender uma necessidade específica, tá? Então eu acho muito interessante comentar isso, porque isso vai fazer a gente, principalmente quando a gente for falar com uma perspectiva mais moderna de comportamento do consumidor, que é a parte de experiência do usuário, designo tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Então, essa correlação que eu queria começar aqui, tá? O item 2, os produtos e as mensagens dos comerciais com frequência encontram ressonância em nossos sentidos. Vocês estão escutando chamando o papai? Então, tô tentando me concentrar aqui enquanto eu escuto uma bebezinha me chamar. Os produtos e as mensagens dos comerciais com frequência encontram ressonância em nossos sentidos, mas por haver uma profusão de mensagens desse tipo, a maioria delas não nos influencia, tá? A percepção é um processo de 3 estágios que traduz estímulos em significados. Então ele vai falar desses 3 estágios. Quando chegar lá eu vou falar cada um deles para vocês saberem. O quarto item, a propaganda subliminar é uma alternativa controversa.
mas em grande medida ineficaz de influenciar os consumidores. Então isso aqui já é uma quebra de paradigma, né? Porque durante muito tempo as pessoas acreditavam que a mensagem subliminar ela entrava no seu subconsciente. Então, tipo, nossa, por que eu tô querendo comprar esse produto? Não sei por que eu tô querendo comprar esse produto. Pode acontecer isso? Pode. Eu acredito que a gente pode, de certa forma, ter algum tipo de influência no que vai entrar no seu subconsciente, né? Mas ao mesmo tempo, eu tô falando assim, no caso da publicidade, do marketing, né? Mas o que a gente sabe hoje é que o que é muito mais direto e trabalha muito mais com a noção de consciência tem muito mais resultado do que ficar tentando colocar coisa escondida e tentar achar que aquela coisa escondida vai surtir um efeito a partir de uma influência no subconsciente que é muito mais subjetivo, né? Muito mais subjetivo, tá? 5. Interpretamos os estímulos aos quais de fato prestamos atenção de acordo com os padrões aprendidos e expectativas, tá? Depois a gente vai comentar mais disso. Aí o item 6, o campo da semiótica nos ajuda a compreender como as empresas utilizam símbolos para criar significados. Então aqui, galera, eu sugiro assim, para quem quiser saber mais, porque a semiótica é muito complicado jogar ela assim numa frase, né? Vocês viram aqui, porque ela é uma área interdisciplinar que vai mexer desde a comunicação, com a psicologia, com um monte de outras áreas, né? E a semiótica ela é basicamente o estudo dos signos, né? Mas você tem linhas, né? Da semiótica. Então, não dá nem para entrar muito a fundo nesse assunto, senão a gente vai acabar ficando muito acadêmico, tá? Eu particularmente, por ser da comunicação, é óbvio que eu tive que estudar muito sobre semiótica, né? Ler lá o Charles Sanders Peirce, né? Peirce. Tem muita gente da comunicação que torce o nariz porque acha que a semiótica é uma área relativamente muito assim, que serve para analisar quase tudo, né? Porque tudo é signo, né? Quando vocês estão lendo aqui no slide, vocês estão vendo o quê? Símbolos, né? Que vão, quando você vê, por exemplo, uma palavra, vamos pegar um subjetivo aqui. Deixa eu pensar aqui, alguma coisa aqui. Produto. Quando eu falo produto aqui, ó, a palavra produto. Se eu falar produto, cara, não, aqui no caso não é bem um. Mas o que eu quero dizer é assim, quando eu falar para você produto, quando você lê essa palavra produto, você pode pensar em qualquer coisa. Vai ter gente que vai pensar em detergente, vai ter gente que vai pensar sei lá, em amaciante. Você vê que eu só tô pensando em produtos de limpeza, né? Mas vai ter gente que vai pensar em outra coisa, vai pensar num carro, né? É como eu sempre falo, o pessoal do marketing digital que fala muito de produto virtual. Eles falam um produto de virtual. Cara, eu sempre tenho essa crítica, né? Para mim não é um produto. Se eu não consigo, se não é uma coisa palpável que eu levo para casa, se não é uma coisa que trabalha com os sentidos, todos os sentidos, para mim basicamente é um serviço. Então quando eles falam, o marketing digital tem muito dessa, olha aí na sua prateleira de cursos para vender os seus produtos digitais, não sei o que. Eu sei que eles têm argumento para explicar isso, mas para mim sempre fica confuso. Porque eu falo, cara, eu tô comprando um curso. Um curso, ele vai me dar conhecimento. Então, logo, isso é o quê? Um serviço, né? Eu não consigo, através desse produto virtual que eles estão falando, eu não consigo, não tenho, por exemplo, uma parte impressa que vem junto. A parte impressa seria o produto, uma apostila, entendeu? Um livro. Isso é um produto. Para mim, quando você não consome aquilo diretamente, você não trabalha com muitos sentidos, para mim acaba sendo mais um serviço do que um produto, né? Mas essa é a minha opinião. Eu não fico tentando debater com o pessoal do marketing digital, eles têm um monte de argumento lá e eles têm os pontos deles, né? Mas enfim. E aí, pessoal, eu coloquei aqui a questão da sensação versus a percepção, né? Que é basicamente a sensação, no livro ele vai falar isso também lá mais ou menos entre a página
173, 174, deixa eu ver que quando eu tenho aqui, o autor abre o capítulo fazendo uma diferenciação entre sensação e percepção e lembra que os significados atribuídos aos estímulos são construídos, não dados. Ou seja, aquela sensação que você tem quando você lembra do café, do Starbucks, isso é construído, isso não é uma coisa que, tipo, por exemplo, você pode, vamos supor, uma coisa bem absurda assim, né? Você tá lá tomando um café no Starbucks, aqui em São Paulo, lá no Frei Caneca. De repente vem um assaltante e rouba você, né? Se você associar o cheiro do café com a experiência de estar sentado no Starbucks com uma experiência traumática, pode ser que aquilo gere um gatilho. Ou seja, isso não vai ser uma coisa boa. Então você não vai associar isso como uma coisa boa, né? A sensação que você vai ter vai ser uma sensação ruim, né? Isso nem sempre está no total controle da empresa, né? A gente tenta gerar algum tipo de sensação, algum tipo de percepção, mas muito disso é uma coisa interna, tá? É por isso que essa parte do livro do Salomon é falando sobre do que está de dentro para fora, né? A gente pode até tentar traçar uma estratégia, como eu coloquei ali. Então você passa na frente da loja da Lacqua di Fiore. Nem sei se tem essa loja ainda, eu achei interessante colocar, porque eu tenho uma memória olfativa, né? Olfativa, né? Falando errado. Olfativa nem existe essa palavra. Olfativa de passar na frente dessa loja e sentir um cheiro, né? Específico, né? Então você tem lá essa coisa do cheiro, galera, é muito marcante, né? Mas aí você pega uma pessoa que é igual minha mãe. Minha mãe, ela tem faringite. Então ela não pode com perfume. Nossa, a garganta dela quase fecha se tiver um perfume muito forte. Então, você vai lá como marqueteiro, traça toda uma estratégia. Eu quero fazer um cheiro meio floral, com amadeirado, não sei o que. E vem uma pessoa e passa mal na frente da sua loja. Então, assim, isso é construído, não é uma coisa que você não consegue garantir a sensação, né? Você tenta guiar o máximo que você puder, enfim. Então, eu coloquei aqui também o exemplo do pão quentinho. Se você passa na porta de uma padaria, eu coloquei aqui a Dona Deolo, né? Mas eu não garanto. Teoricamente, isso vai criar uma necessidade, né? Ou vai aflorar. Então, você entra no mercado, nossa, que cheirinho gostoso de pão, vou levar pão, né? Então é uma coisa bem comum, né? Que mais? Eu coloquei aqui o exemplo também da questão de percepção. Uma campanha que eu vi que estava rolando na internet esses dias, mostrando alguns criativos do McDonald's que trabalhava essa questão de escuridão para falar do fato que eles estão deixando o McDonald's aberto até de madrugada. Então a pessoa tá lá. E eu achei muito criativa essa campanha porque trabalha com a questão da percepção. Então eu coloquei no slide aqui porque eu achei interessante, tá? Bom, aqui, pessoal, falando da parte de visão, né? O outro sentido, né? Essa parte de psicologia das cores, nossa, no marketing o pessoal é muito ligado a isso. O pessoal gosta muito de falar isso. Tem gente que você fala assim, porque vermelho causa fome, tal. Nossa, que legal, nossa, que interessante. Não, porque o amarelo causa fome, não sei o que. A gente sabe disso, né? Isso é uma coisa meio que assim, meio batida já, né? Na minha opinião. Mas será que a gente consegue limitar os sentidos? Então assim, o preto é mais elegante. Eu acredito que essa percepção é muito individual, né? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui uma coisa interessante para vocês olharem essa imagem que está aqui com os logotipos da maioria dos bancos do Brasil aqui, né? Vocês estão vendo muitos bancos, principalmente os bancos que têm iniciativas digitais, né? E você vai ver que só tem um roxo, só um que é roxo, né? Então imagina só, se todo mundo falar não, porque só vermelho que causa fome, só vermelho que causa fome. Aí você chegar na praça de alimentação do shopping, todas as fachadas de tudo vermelha.
Aí vem você vai estudar um mínimo sobre teoria das cores, que é, por exemplo, estudar cores complementares. Qual que é a cor oposta do vermelho? É o verde. Então, se eu fizer uma praça de alimentação, eu for a única verde, eu vou gerar o máximo de contraste de cor, né? Daí falar, não, mas verde não tem nada a ver com alimento, não tem nada a ver com. Cara, por que não, entendeu? Então, eu costumo dizer que a única regra no design, né, especificamente, na criação, é que não existe regra, né? É um paradoxo, praticamente, né? Então, quanto mais as pessoas ficam tentando, não, a psicologia das cores fala que essa cor aqui tem que ser para isso. Cara, talvez um grupo focal lá funcionou, mas não quer dizer que não possa mudar isso, entendeu? Não quer dizer que eu não possa dar um bom resultado se sair um pouco disso, né? Eu coloquei aqui, ó, uma coisa interessante também, as percepções de coisas que muitas vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, eu não sabia, recentemente eu descobri que esses dois olhinhos, que eu sempre achei que era só uns olhinhos aqui, dois olhinhos e a boquinha feliz, né? Porque tá comendo iFood, né? Eu descobri recentemente que esses dois negócios, esses dois olhinhos aqui, eles têm o sentido de ser um semáforo, né? Eu não sabia que era isso, tá vendo? Tem o sentido de ser um semáforo. E tipo um semáforo vermelho que, sei lá, na cabeça do designer ele tentou justificar, tipo assim, é, é um aplicativo que você vai parar, né? Parar nele, alguma coisa assim, algum argumento como esse, tá? Mas eu achei interessante. Eu coloquei aqui a volta das latas da Coca com nome, né? Que vai tentar criar essa percepção, né? De individualidade e tudo mais, né? Então, fazer basicamente que você seja uma marca. Então, tá criando um processo de branding praticamente individual, né? Pessoal, então retomando aqui, tivemos problemas técnicos na gravação, mas como vocês estão vendo, acho que voltou bem melhor, né? Alguns dias depois, corte de cabelo novo, tudo diferente, então acho que agora a gente consegue continuar, tá? Tive um problema de áudio aí na gravação, mas acho que agora a gente pode seguir. Então, continuando aqui, pessoal, agora a gente vai falar sobre a parte de Gestalt. O que é Gestalt? Gestalt, pessoal, é uma área de estudo, na verdade, que começou na psicologia. A gente usa muito isso no design, tá? Então, é óbvio que é uma área muito ampla e tem muitos princípios e tudo mais, mas tentando simplificar e trazendo para nossa aplicação aqui, é basicamente uma área que tem alguns princípios que fazem com que a nossa mente ela traga algum tipo de sensação. Então, por exemplo, se você organizar algum certo tipo de objetos de uma certa forma, ela vai dar uma sensação de continuidade, ou seja, a sua cabeça, na sua mente, você vai ter a sensação de que aqueles objetos tendem a continuar, tá? Ou outro princípio da Gestalt é, por exemplo, quando você olha objetos que são semelhantes, você tende a olhar eles como um grupo. Assim, tem diversos outros princípios da Gestalt, como, por exemplo, o princípio do fechamento, que é o que? Quando você vê uma forma que ela tem algum tipo de sinal que parece que ela é aberta, sua mente tenta fechar aqueles espaços para que fazer com que isso tenha algum sentido, tá? Aí tem várias outras regras. Eu coloquei esse gráfico aqui vai demonstrar alguma dessas regras, tá? Mas eu não vou aprofundar tanto e falar de todas as regras, até porque a Gestalt é uma área bem ampla, né? Não é só do design, ela começou, como eu disse, na psicologia, mas eu acho que vale a pena vocês dar uma olhada nessa questão, tá? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre a questão da percepção. Nosso olho ele vai tender a olhar as coisas e, por exemplo, o princípio da simetria, como vocês estão vendo aqui. A simetria ela passa um certo conforto, né? Então a percepção que a gente tem quando a gente vê alguma coisa simétrica é uma sensação de conforto. E tudo isso pode ser explicado também pela Gestalt. Então eu quis abrir esse paralelo aqui para chamar a atenção de vocês sobre como essa sensação de dentro para fora, da percepção, ela pode ser conversada por outras áreas de conhecimento, no caso aqui a Gestalt também, tá?
Aí, pessoal, ainda falando sobre percepções, a gente vai comentar aqui rapidamente como algumas empresas e algumas marcas elas acabam utilizando essa questão do som e da música para poder alterar o humor, né? Isso no livro vai estar lá no, na página 180, tá? É, e também como o ritmo, às vezes o ritmo mais rápido ou mais lento, ele vai mudar a dinâmica do ponto de venda, principalmente, né? Então a gente sabe que tem vários estudos que dizem que a música no ambiente de consumo, ela vai favorecer você ficar mais à vontade e fazer com que você compre mais. Aí, eu acho que é uma questão bem complicada, inclusive, né? Porque, por exemplo, para quem acaba. Eu acho que pode entrar um pouco na questão do gosto musical também, né? Eu, por morar em periferia, diversas vezes eu vou em lojas, dessas lojinhas de 1,99, né? Loja de coisinhas baratinhas do dia a dia, né? E muitas vezes, às vezes a música é uma música muito irritante, que eu não vejo a hora de sair de lá de dentro. Mas, por exemplo, em loja de departamento, Renner, C&A, esse tipo de loja assim, eles acabam colocando um tipo de lounge, uma música mais tranquila, que eu acho que não irrita. E o volume, o jeito que é distribuído o som também, faz muita diferença. E eu tenho a sensação que muda a experiência também, tá? Então, eu acho interessante isso. Eu coloquei aqui, não dá pra ver direito, porque eu coloquei a imagem do Starbucks por cima, mas é, tem a questão de como também, como a gente também tem essa questão de o som, no caso aqui. Eu vou comentar uma coisa que não tem tanto a ver, mas a experiência que a gente tem quando a gente vai em uma repartição pública, principalmente repartição pública que não tem uma boa, não está muito preocupada com a experiência da pessoa que está visitando o espaço. Mas você pode perceber que quando você recebe uma senha, que você vai em algum lugar que você tem uma senha, tem que pegar uma senha. Se tiver uma televisão lá, é, isso pode mudar totalmente a sua experiência lá naquela repartição pública, né, no caso. Quando você vai num lugar que eles deixam uma televisão lá e você tem a opção de ficar assistindo alguma coisa, isso pode mudar totalmente a percepção que a pessoa vai ter ali, né? Então você acaba conseguindo ter mais paciência e esperar mais tempo, tá? É óbvio que aqui a gente tá no tópico de música especificamente, né? Mas eu acho que tem a ver também, eu queria comentar isso. Então, tem essa outra questão. Eu coloquei aqui também, tem a questão do toque tudo quando você recebe um Pix, né? Que é um som bem característico. Mas, para quem é mais antigo como eu, lembra como era, por exemplo, o jingle que tinha um som que fazia plim plim quando você tá assistindo, sei lá, alguma programação na Rede Globo e ia pro comercial. Principalmente, eu coloquei esse aqui que é muito antigo, que é de filme. Você tá assistindo um filme lá, daí de repente você sabia que ia pro comercial, então fazer plim plim. Eles tinham até umas vinhetas com uns desenhos e tal. E sempre terminava com o símbolo da Globo e fazendo plim plim. Era bem interessante porque mostrava que estava te preparando para ir para o intervalo comercial. Eu acredito que eles devem ter tirado isso de alguma forma, porque eu particularmente não assisto mais filme na TV, mas, mas eu acho que isso aí prepara você para sair do ambiente, né, do filme que você está lá imerso e prepara você para o ambiente da publicidade. Eu acho que isso de certa forma é uma coisa ruim, tá? Os anunciantes não devem. Se eu fosse anunciante, eu não gostaria, porque às vezes, se o filme está falando de alguma coisa e sua publicidade está correlacionada com aquele filme por uma coincidência, a pessoa vai sentir a publicidade como se fosse uma extensão, como se fosse uma continuidade do filme. Isso deixa tudo muito mais natural, o processo de oferecer um produto. Então,
e também eu acredito que muita gente aproveitava esse momento para desligar e falar, opa, agora eu posso sair de dentro do filme, eu vou ao banheiro, sei lá, porque agora é a hora da publicidade, eu não quero dar a mesma atenção que eu dou para publicidade para o filme. Então eu acho que isso é uma coisa ruim para os anunciantes, tá? Se eu anunciasse na Globo e pagasse milhões de inserção de TV, talvez eu não gostasse muito disso. Mas enfim. E aí nós temos também algumas empresas que acabam associando, por exemplo, você tomou um café no Starbucks com você tá ali com o seu fone de ouvido e você de repente quer ouvir uma música, então eles podem colocar um QR Code em algum lugar para você simplesmente ter uma playlist ali de relaxamento que tem a ver com a experiência do café e tudo mais, tomar café e estar ali de boa, é, de repente escutando uma playlist mais adequada, tá? Então, são algumas coisas interessantes. Gente, agora falando da questão do tato, né? Como é a questão de quando você está tocando algum, algum objeto, alguma coisa, é, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, tem alguns cases, por exemplo, algumas empresas do cosmético que o toque é muito importante, né? Então, por exemplo, a Nivea tem um frasco lá que ele tem um toque mais suave, desde do frasco do hidratante, né? Eu coloquei aqui o exemplo do aço escovado da Apple. Eu sei que agora eles estão nessa onda mais fosca, né? Mas isso aí começou, pelo que eu pesquisei algum tempo atrás, diz que o Steve Jobs estava passando em algum espaço lá de uma indústria e ele viu lá um pedaço de chapa no chão e ele viu aquele aço escovado e falou, cara, isso aqui é muito bonito. E por ser um aço escovado que, que, que é um aço fino e reforçado, ele entendeu que aquilo ali poderia servir para usar nos produtos. Então ele falou, eu quero isso aqui nos produtos da Apple. E aí ele foi lá e levou pro pessoal da engenharia lá e falou, agora vocês têm que se virar para colocar isso aqui no meu colocar isso aqui lá no meu produto. E aí foi quando surgiu a questão do aço escovado. Então, durante muito tempo, até algumas empresas tentavam copiar isso aí, fazendo plástico que tinha esse visual e tudo mais. É, mas virou muito assim, o toque que você tinha, principalmente nos produtos maiores, no iPhone nem tanto, porque era pequeno, né? Mas eu acho que quem teve a oportunidade de tocar um produto tinha essa questão de você ver que era um produto mais premium, né? Então é interessante isso. Eu coloquei aqui, gente, o link de um vídeo que fala sobre essa questão de como é você olhar produtos premium. Na verdade, esse vídeo aqui ele vai falar sobre falsificações. Então a gente está acompanhando agora essa guerra aí comercial da China com os Estados Unidos e parece que virou uma trend assim, é, pessoas que abrem o jogo sobre como é a indústria da falsificação na China. E aí, esse vídeo aqui, o cara vai mostrar alguns produtos premium, assim, classe AA, sabe? Classe HH, como diria, né? É, de produtos assim, por exemplo, uma bolsa Hermes, que eu nem sabia o que que era. Para quem não sabe, essa marca de bolsa é uma marca de produtos extremamente premium que você vai lá, se cadastra, daí você começa a comprar alguns produtos. Através do seu tipo de consumo, eles vão. Você vai ganhando algum tipo de credibilidade e em algum certo momento eles vão e falam, ó, agora você está qualificado para comprar alguns produtos mais caros, como uma bolsa e tudo mais. Aí tem edições limitadas de bolsas que você paga milhares de dólares, né? Cento e poucos mil dólares numa bolsa. Então não sei se chega a cento e poucos. Ah, ó, ali na thumbnail do vídeo tá falando 5.500 dólares numa bolsa, tá? É óbvio que se a gente converter vai dar 30 mil reais, né, numa bolsa.
E se trazer para o Brasil com impostos, vai dar uns 60 mil reais numa bolsa. E aí, são produtos que você tem uma experiência premium. Quando o produto chega para você, ele vem todo numa caixa e tudo mais. E além disso, tem uma questão de tipo assim: você tem um certificado de garantia, ele vem com um chip de autenticidade. É um negócio bem assim, uma experiência de compra bem diferenciada. E os chineses copiam tudo isso. Então você compra uma bolsa achando que ela é original, porque ela veio numa caixa que parece um presente. Ela vem com certificado de compra, vem com chip de autenticidade, só que é tudo falso. E o pessoal paga muito dinheiro nessas coisas, né? E eu coloquei nesse slide aqui, porque um dos itens que o pessoal considera muito como uma questão de autenticidade é a questão do tato. Quando você toca o produto, você sente que ele é original. Só que acreditem, os chineses conseguiram chegar nesse ponto de ter acesso aos mesmos materiais. Então, assim, e a costura, o acabamento é tudo muito igual. Inclusive com essas questões de escândalo aí, que a gente viu que muitas empresas da França, da Itália, na verdade, eles fabricavam na China e eles só finalizavam ou só colocavam a etiqueta final, mas a parte da costura, que é um trabalho mais artesanal, muitas dessas fábricas são na China, eram na China, ou sei lá. Mas isso virou um certo escândalo, né? Porque algumas empresas chinesas mostraram que ou era feito lá ou que elas tinham capacidade de fazer no mesmo nível da marca original, de forma que as pessoas não iam perceber a diferença no material. Então, couro de crocodilo, não sei o que. Os caras têm lá na China, eles fazem igualzinho, mesmo material, igualzinho. Então fica muito difícil, né? Mesmo com tato, com você usando esse sentido, você não conseguiria perceber muito bem. E por fim, eu coloquei aqui também a questão, né, falando desse slide, sobre como é importante, às vezes, a questão do toque também no processo de provar experimentar um produto. Então, muitas vezes você fala, esse produto aqui pelas minhas medidas, eu vou comprar o tamanho M, vou comprar o tamanho G. Só que a real é que tem essa coisa de forma, não, e também tem a diferença do caimento. Então, tem muito essa coisa de que às vezes você ter o produto na sua mão, às vezes vai ser essencial para você ter, tomar essa decisão de compra, né? Então, estar convicto do que você está fazendo, do que você está comprando. Então, eu acho muito interessante isso, né? A gente pegar porque envolve o sentido do tato, de tocar o produto no processo de decisão de compra, tá? Ainda falando de sentidos, né? Continuando aqui, a gente está falando de percepção, né? Nós temos também essa questão do olfato e do paladar, né? Então, por exemplo, tem lá, sei lá, as lojas Melissa que tem esse cheirinho de chiclete que é uma identidade desde 2005. Então, para quem já passou na frente de uma loja Melissa ou já comprou uma Melissa, sabe que ela tem um cheiro bem característico, que é um cheiro bem característico, né? E aí, também tem essa questão de amostra grátis, quando você vai experimentar um café e tudo mais da Nespresso. Eu coloquei também aqui essa questão do tato, da Cheetos, que tentou fazer lá um negócio que era tipo assim, jogar mais do pozinho que fica por cima do salgadinho, né? Eu até coloquei ali um exemplo de um erro aí que deve ter dado lá na produção, que saiu basicamente um tolete, uma pedra de codimento, né? Que o cara foi premiado, achou isso numa embalagem, uma pedra de codimento, né? Mas o tato tem muito disso, né? Eu, particularmente, essa experiência de você ficar com a mão toda pegajosa por causa de salgadinho, é uma coisa do tato que eu acho ruim. Outra coisa aqui, falando do olfato especificamente, nós vemos bastante marca de produto automotivo tentando vender essa questão do cheiro de carro novo, né? Porque é quase como uma coisa mítica, né? Você entrar dentro de um carro novo e você saber que ele tem um cheiro característico, né? E aí, essa percepção, você tentar emular
gerando fragrâncias que vão emular isso. Sendo que, na verdade, galera, é impossível, na minha opinião, porque a mistura do couro, do plástico novo, é, é uma experiência que não tem como, porque envolve, na minha opinião, várias camadas de fragrâncias, né? Que você não consegue emular muito, você não consegue emular muito de forma artificial, tá? Então, eu acho que assim, é legal essa questão da iniciativa, né? Mas é mais mercado, mais marketing do que um produto que realmente tenha cheiro de carro novo, né? Eu não acredito que seja possível recriar tantas camadas olfativas num cheirinho, né? Que vai vender lá. Bom, então, toda essa questão dos sentidos, né? Das percepções, o Solomon ele vai organizar em três processos, né? Primeiro, então, você tem lá os estímulos dos nossos. Isso aqui está na página 184, como vocês estão vendo aí, né? Eu coloquei a imagem literalmente como está lá no livro. Então, você tem primeiro nossos sentidos: visão, olfato, paladar, toque, tato e etc. E aí, como a gente vai ter esses receptores sensoriais, então os olhos, onde você vai ter lá o olho, o ouvido, o nariz, a boca e a pele. E aí, primeiro, a ideia é que você vai tentar gerar algum tipo de exposição. Então, são três etapas. Primeiro, você vai tentar gerar uma exposição, para depois você chamar a atenção da pessoa e depois a pessoa interpretar. Então, essa terceira etapa seria o processo mais racional, onde a pessoa vai tentar avaliar. Então vamos falar rapidamente essas três etapas e a gente fala de algumas percepções que a gente tem. Por exemplo, nesse estágio de percepção, nós temos lá, por exemplo, o feed infinito do Instagram, por exemplo, que você vai descendo a timeline e a sensação que dá é que você tem lá um feed infinito, né? Então é uma exposição e ali vai aparecer várias coisas que vai mexer com a sua percepção, tá? É, Aí tem essa questão aqui talvez eu nem consiga pronunciar, Chicken Flexion, que é basicamente a percepção que é uma tendência de quando você tem que reduzir custo de um produto. E, por exemplo, a indústria as caixas de chocolate. A gente percebe que no decorrer dos anos, as caixas de chocolate elas estão vindo com cada vez menos chocolate. Só que o tamanho da caixa de chocolate, ele praticamente parece o mesmo, porque ele diminuiu na altura, a quantidade de chocolate dentro, a caixa vem mais solta. Então, antigamente, para quem é mais antigo como eu, você comprava uma caixa de bombom com 500 gramas de chocolate. Era o dobro do que vem hoje. E como é que era isso? A caixa era um pouquinho mais alta e a caixa vinha mais cheia. Então, teoricamente, ela não balança. Se você balançasse, o chocolate não ia estar solto, porque vinha muito chocolate. E com o decorrer do tempo, a gente vai notando o quê? Esse shrinkflation, que é basicamente uma tendência de você ir diminuindo os produtos devagarzinho. Aconteceu a mesma coisa com barra de chocolate, tá? Antigamente você comprava uma barra de chocolate que era meio quilo, gente, de barra de chocolate. Meio quilo talvez eu tenha exagerado. Mas pelo menos uns 250 gramas era de chocolate, né? Hoje você compra uma barra de chocolate da Hershey 90 gramas, uma barrinha que é um negocinho estreitinho assim. Então, eles foram diminuindo paliativamente, né? Para tentar manter a mesma percepção de exposição do produto. Quando você vê, parece a mesma caixa de chocolate. Mas quando você compra, é bem diferente, né? Se você viajasse no tempo e voltasse aí uns 15 anos atrás, você ia perceber, não, parece a mesma caixa, mas é totalmente diferente. Vem muito mais chocolate, mais variedade, muito mais legal, né? Que mais? Aí também tem essa questão de você ter a atenção da pessoa, né, no processo de exposição. Que é, por exemplo, aqui, quando você olha lá o Netflix, e só de você passar o mouse em cima, ele já começa
a dar um mini trailer ali com os highlights da série que você de repente pode se interessar. Essa é uma forma é, de expor ali as coisas, a interface, para chamar mais atenção e trabalhar esse primeiro estágio, que é o estágio de exposição. O segundo estágio, então, também é para chamar atenção, né? Então, eu coloquei alguns casos aqui. Por exemplo, a estratégia que a gente tem de montar thumbnail no YouTube, né? Aqui, como nas aulas aqui, eu nem tô me, não tô nem me esforçando para fazer isso, porque quem vai assistir as aulas aqui são vocês, alunos, então eu nem tô me preocupando com isso, né? Mas na teoria é o fato de você elaborar uma thumbnail que chame atenção. Então, uma thumbnail com uma pessoa assim, indiferente, não vai chamar atenção, porque alguma coisa impactante tem que ter acontecido, né? Alguma coisa impactante tem que ter acontecido. Então não serviria uma thumbnail que, tipo, mais um dia normal. Você tem que ter uma thumbnail, nossa, olha só o que aconteceu. Então tem que ser uma coisa. Senão a pessoa não vai querer, não vai chamar atenção. Então, hoje, esse é das etapas, né? Eu coloquei aqui um outdoor da Samsung, né? Que ela fazia uma interação com o prédio, então não tinha como. Meu, você tá vendo lá um grande tigre e parece que ele vai sair de dentro do prédio, né? Então, isso chama muita atenção. E depois que a gente tem atenção, a gente faz o quê? Apresenta a marca, o que a gente quer vender, nosso produto, né? Tem muito dessa questão dos ganchos. Hoje em dia tem muito gancho, né? Então você pega um vídeo da pessoa escorregando, e quando a pessoa vai cair no chão, você corta e coloca outro. Corta para outro. Para uma publicidade, alguma coisa assim. Então, primeiro você tem atenção e depois você vai trabalhar isso para vender o produto que você quer, né? Que é bem interessante. E por fim, o terceiro estágio aqui nós temos o que? O estágio de interpretação. Que aqui é quando a pessoa. Então, você está trabalhando lá, né? O primeiro estágio de exposição, talvez ele nem consiga ser superado, porque às vezes você expõe, a pessoa nem vai olhar. Então você tenta chamar atenção. Aí a pessoa olhou. Quando ela olhou, ela vai começar a interpretar o que ela está vendo, né? E aí é onde a gente trabalha numa questão um pouco mais subjetiva. Por exemplo, o clássico que é o quê? Você colocar o produto como um valor de R$ 9,99. Então, assim, embora ninguém vai dar um centavo de troco, e também não vai fazer diferença porque o caixa calculou tudo automático, então ninguém fica lá digitando 9,99, e no cartão lá vai dar a mesma coisa para passar. Mas, basicamente, quando você olha um produto 9,99, você tem a sensação de que ele é mais barato que R$ 10. Então você tem uma sensação diferente que ele é mais barato, né? Sendo que, na verdade, um centavo não faz a menor diferença, né? E tudo isso é o quê? Para chamar sua atenção. Chamar sua atenção, não. É para causar um tipo de interpretação, né? A gente está no terceiro estágio. Causar um tipo de interpretação que vai ser menos danosa. Então, você vai olhar e vai pensar, meu, tá barato, porque eu já vi isso aqui por R$ 11. Agora tá R$ 9,99. Então, tipo, R$ 1 de diferença não é tanta coisa. Mas se for R$ 10 e 11, como tem uma casa a mais decimal, vai dar uma sensação de que o preço tá mais barato quando tá R$ 9,99. Todo mundo sabe disso, isso é bem conhecido, né? Eu coloquei aqui uma campanha de trânsito. Essa imagem aí que vocês estão vendo de airbag estourado é uma imagem bem interessante, no caso, assim, para chamar atenção, né? Eu abri pro pessoal da turma lá da noite eles darem as interpretações dele. Foram várias interpretações, foram bem interessantes. Mas é uma pena que a gente tá na aula síncrona, né? Que eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Basicamente, sobre como vocês vê essa campanha aqui, ó. Qual a interpretação que vocês têm? Inclusive, né? Abrindo parênteses aqui, então eu vou usar essa campanha aqui, tá? Como a atividade avaliativa ou o relatório que vocês vão entregar.
Então vocês vão pegar e vão escrever. Eu não vou comentar nada sobre essa campanha, tá? Vocês vão escrever sobre essa campanha e falar como vocês interpretam essa imagem aí, tá? Como vocês interpretam essa imagem dessa campanha, tá? Que é essa imagem que vocês estão vendo ali, ó. Como é que vocês interpretam ela? O que que vocês acham que essa campanha significa, tá? Vocês vão escrever aí em 2 parágrafos de novo, tá, gente? Sempre escrevendo ali no máximo 10 linhas. Escreve bem objetivamente para eu conseguir ler no detalhe de todo mundo. Se escrever um livro, se você escrever um monte de coisa, eu vou ter que ler de todo mundo, vai tomar muito meu tempo, eu não vou ler com a atenção que eu preciso, tá? Então escreva aí no máximo 10 linhas, tá, gente? Bem rapidinho. O que vocês estão interpretando dessa campanha aí, tá? E aí, seguindo, né? Nós temos lá, então, a cerveja 0% álcool, né? Então, eles têm trabalhado muito isso, a cerveja zero, para já, quando você olhar, e já só de ver o 00 lá, você saber que é uma cerveja sem álcool e a interpretação ser um pouco mais rápida, né? Enfim. Por fim, galera, eu coloquei aqui uma polêmica, né? Tem que ter uma polêmica, tá? Que, assim, ela não entra tanto na questão da percepção, né? Que é o tema hoje de sentidos, né? Sentidos tato, olfato, essas coisas. Mas é uma provocação que eu queria deixar para vocês sobre a questão do livre-arbítrio, tá? Esse vídeo aqui do canal Ciência Todo Dia, ele fala sobre a questão do livre-arbítrio, né? E eu queria muito que vocês dessem uma olhada nesse vídeo, mas pela perspectiva do comportamento do consumidor. Por quê? Eu quero que vocês pensem o quanto que a gente realmente tem liberdade para escolher as coisas, principalmente na relação de consumo, tá? Essa questão do livre-arbítrio no geral, na filosofia, na teologia, é um debate muito difícil, tá? Eu mesmo não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu estou ainda estudando e pensando sobre isso. Acho muito difícil uma pessoa conseguir bater o martelo e falar, não, a gente realmente tem. Eu acho que até o vídeo você vai chegar à conclusão que não tem um consenso científico sobre o tanto que a gente tem de liberdade real. Mas eu quero deixar essa provocação para vocês olharem esse vídeo e tentar pensar um pouco sobre essa questão do livre-arbítrio e o quanto que a gente também é direcionado em relação a produtos do nosso consumo, tá? Então essa é a provocação que eu vou deixar aí para o final dessa aula. E aí vocês podem, quem quiser também, no relatório que eu estou pedindo para vocês podem tirar mais uma linhazinha ou 2 linhas para acrescentar sobre essa questão em separado com o tópico que eu pedi lá, que era a interpretação, para quem quiser, tá? Falar sobre essa questão, porque é polêmico, tá, gente? É polêmico, principalmente para quem leva para a questão do moralismo, aí não tem uma resposta certa, né? Tipo, pela questão moral e tudo mais, teológica, são questões que a gente não vai chegar no consenso, dificilmente vai chegar no consenso sobre se a gente tem livre-arbítrio ou não, né? Então eu não vou entrar nessa polêmica aqui no vídeo, mas eu quero que vocês assistam esse vídeo e tentem pensar nessa questão pela ótica do comportamento consumidor, que eu acho que é o que vai ficar mais interessante pra gente. Beleza? Então, por essa aula aqui é isso. Muito obrigado, bons estudos e tchau!